No encontro passado, vimos sobre a missão da igreja. Hoje, vamos ver que uma das missões da igreja é disponibilizar os sacramentos às pessoas. O sacramento é um sinal visível da graça de Deus. E o sacramento do batismo, que veremos nesse encontro, é o primeiro deles. É o fundamento de toda a vida cristã, podemos assim dizer, e a porta que abre para os demais sacramentos. No total, são 7 sacramentos. Nesse sentido, o batismo encontra-se na categoria de sacramentos da iniciação cristã, ou seja, o início do processo catecumenal. O verbo batizar é de uma origem grega e significa mergulhar. Uma vez batizados, somos libertos de todos os pecados. Além disso, por meio desse maravilhoso sacramento, nos tornamos filhos e filhas de Deus e membros de Cristo. Podemos dizer, em outras palavras, que nós somos incorporados à sua igreja, a Igreja de Jesus, e feitos participantes da sua missão. Antes de Jesus, já havia no Antigo Egito e também na Babilônia banhos sagrados com a finalidade de purificar as pessoas que eram mergulhadas nessas águas. Nós podemos lembrar no Evangelho de João Batista, que realizava essa mesma prática, mas seu objetivo era a conversão para o perdão dos pecados. Jesus é aquele que se faz batizar por João, lá no Jordão. Não porque precisava de conversão ou de purificação, claro. Jesus era aquele que não tinha pecado, mas ele queria mostrar para todos nós que a partir dali estava sendo inaugurado um novo batismo, o batismo da graça e uma nova religião, a do Espírito Santo. E ainda, para que Deus pudesse manifestar publicamente a todos os homens o seu Filho amado, Jesus Cristo. O batismo, considerado esse mergulho, como nós vimos, é um gesto litúrgico, realizado com a água, e contém em sua realidade simbólica 2 momentos. O da imersão, ou seja, a adesão a Jesus Cristo, a adesão à sua missão, e depois a sua emersão, ou seja, a vida nova em Cristo Jesus. Jesus ressuscitado nos dá força para a missão nossa. Esse mergulho nos exorta, também nos chama à purificação, à conversão e a um novo nascimento, o da água do Espírito Santo. Nele recebemos as virtudes que vêm do próprio Deus e nele tem seu objeto imediato, que são a fé, a esperança e a caridade. São virtudes teologais. Recebemos elas com a graça do batismo e depois receberemos ela com maior abundância com o sacramento da crisma ou o sacramento da confirmação. Nós encontramos na Bíblia diversas passagens que falam acerca do batismo. Por exemplo, nós no Evangelho de Mateus vemos uma ordem feita diretamente por Jesus. Quando Jesus diz assim, no capítulo 28, versículo 19: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho mostra Jesus sendo batizado junto com o povo. Isso mostra que ele veio para se solidarizar com a humanidade. E é assim que ele realizará seu projeto de vida. Cabe a cada um de nós, batizados, aderirmos a essa missão, estar à disposição da comunidade, ajudar os nossos irmãos a defender seus direitos e a denunciar toda e qualquer injustiça contra o projeto de vida de Deus. O batismo também nos impõe certas responsabilidades. Aqui destaco 3. A para com Deus, que nós podemos pensar na fé, a aliança nossa que é feita com Cristo, o culto
e a oração. Também para com a Igreja, simbolizando a fidelidade, o respeito e a colaboração nossa como leigos e leigas. E também para com o próximo, justificado pela caridade, justiça e o serviço. Assim como o batismo é fonte de responsabilidades e deveres, ele é também graça, porque é dado também aos pecadores, é dom, porque é conferido àqueles que nada trazem, é unção, porque é sagrado, é régio, é iluminação, porque é luz resplandecente, é veste, porque cobre nossa vergonha, nosso pecado original, é banho, porque nos lava, e é selo, porque nos guarda, e é sinal do senhorio de Deus. Portanto, é graça, dom, unção, iluminação, veste, banho e selo. O batismo é um sacramento que nos reconduz à comunhão com o Pai, que nos proclama seus filhos, muito amados, ao nos tornar membros de seu Filho Jesus Cristo. Isso nos faz ser igreja, assim como que Jesus é, pois nos infunde a fé, a esperança, a caridade, como já havíamos falado. O batismo, portanto, é um nascer de novo da água e do Espírito. Nós vamos ver isso lá com o evangelista João, no capítulo 3. Ele é a porta de entrada na igreja. A partir do batismo, somos inseridos numa comunidade, numa igreja, numa comunidade eclesial. Somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, como dizia São Paulo. Temos, portanto, a mesma missão de Cristo, enviados para falar em nome dele, ser sal da terra e luz do mundo, evangelizar, levando a boa nova a toda criatura. Podemos dizer que existem alguns símbolos do batismo. O sinal da cruz é um deles, é traçado no peito e na testa da pessoa, para significar que pelo batismo essa pessoa participa da morte e também da ressurreição libertadora de Cristo. Ela vai viver a boa nova de Jesus, preparando-se para enfrentar também a perseguição, o sofrimento que poderão vir. Um segundo elemento é a água batismal. A água normal é aquela que nós tomamos e que, percorrendo todo o nosso corpo, através do nosso sangue, leva embora todas as impurezas e tudo aquilo que é ruim para a nossa saúde. Nós podemos dizer que a água batismal é a água viva e não podemos viver também sem ela, sem ser eternamente felizes, sem o banho batismal. A água purifica nossa alma, fazendo-nos concidadãos do céu. Sendo assim, significa purificação, fonte de vida. Ninguém pode viver sem a água e na concepção cristã não se dá sem a água batismal. A unção com óleo é um outro simbolismo. O óleo, que é consagrado pelo bispo, significa um dom do Espírito ao novo batizado. Este batizado tornou-se um cristão, ou seja, um ungido do Espírito Santo, incorporado a Cristo. Se uma gota de óleo cair na roupa, logo ela se espalha pelo tecido. O Espírito de Cristo, então, através do óleo, deve penetrar na vida do cristão e fortalecê-lo na luta e contra as forças do mal. Como o óleo penetra na pele da criança, assim Cristo penetra na vida da pessoa. E temos também a veste branca, que simboliza que o batizado vestiu-se de Cristo, como nos afirma Gálatas, São Paulo, ressuscitou com Cristo, é uma veste de graça. Também temos a vela acesa no Círio Pascal. O Círio Pascal significa Cristo ressuscitado, o Cristo que iluminou essa pessoa que acaba de ser batizada. Em Cristo, os batizados são luz do mundo. Também vem simbolizar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo e é sinal da presença
do Espírito Santo sobre os apóstolos e na vida da pessoa. O catecúmeno, ou seja, aquela pessoa que vai ser batizada, é ungida com óleo e renuncia explicitamente ao mal e a Satanás. Assim, preparado, ele pode confessar sua fé na igreja, a qual será confiado pelo batismo. A água batismal é então consagrada e a igreja pede a Deus que pelo seu Filho Jesus Cristo o poder do Espírito Santo desça sobre ela, para que os que forem batizados nela nasçam na água e no Espírito. O batismo, que significa e realiza a morte do pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade, é realizado de maneira mais significativa pelas 3 vezes da imersão na água batismal. Mas desde a antiguidade, ele pode também ser conferido, derramando 3 vezes a água sobre a cabeça do candidato, acompanhada das palavras do ministro: o nome da pessoa, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo apaga o pecado original, opera o perdão dos pecados, torna-nos filhos de Deus, irmãos de Jesus e membros da Igreja. Esses são os efeitos do batismo. Somos irmãos e irmãs uns dos outros e podemos dizer de verdade: Pai nosso que estais nos céus. Mas onde que ficam, então, os pais e padrinhos em tudo isso? Podemos nos perguntar. Os pais e padrinhos são responsáveis pela educação na fé. A consequência para os pais que pedem batismo para seus filhos é o compromisso. Já é assumido na celebração do casamento e reafirmado na celebração do batismo. Compromisso de educá-los na fé de Cristo, da Igreja, dentro da comunidade eclesial. Pelo batismo, as crianças se tornam parte da Igreja. Também os pais são chamados a observar os mandamentos e viver em comunidade dos seguidores de Jesus. Já os padrinhos são responsáveis no cumprimento desse compromisso também, de educar os afilhados na fé. Os pais são ajudados pelos padrinhos. Depois dos pais, padrinho e madrinha representam a Igreja, nossa mãe, que pela pregação e pelo batismo gera para uma vida nova, imortal, os filhos concebidos pelo Espírito Santo e nascidos de Deus, como nos diz a Lumen Gentium. Representam a comunidade, que ao enriquecer-se com a entrada de um novo membro, vê sua responsabilidade também aumentada. Os padrinhos, assim como os pais, são responsáveis pela formação religiosa dos seus afilhados. Devem acompanhá-los em sua caminhada na Igreja e garantir-lhes uma vida cristã, dando-lhes o exemplo e o testemunho de fé. O batismo nos dá pela primeira vez a graça santificante. O que é isso? É a amizade nossa, a nossa presença de Deus no nosso coração. Junto com a graça recebemos o dom da fé, da esperança, da caridade, como vimos, assim como todas as demais virtudes que devemos procurar proteger em nosso coração durante a nossa vida. O batismo, ele apaga os pecados que nós temos, também o pecado original e todas as penas ligadas aos pecados. Ele imprime na nossa alma o caráter de cristão, fazendo de nós filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso, tornando-nos capazes de receber os outros sacramentos. Por tudo isso, vemos que ser batizado é absolutamente necessário para a nossa salvação. Certamente você que me ouve já foi batizado e certamente teve a experiência da abertura do coração de Cristo, incorporando-o na vida da Igreja. Por isso, nós devemos reconhecer nosso batismo como porta de entrada para os demais sacramentos, reconhecendo nele a nossa responsabilidade como cristãos e cristãs. Portanto, nós podemos concluir que o batismo ele é porta de entrada para os demais sacramentos da Igreja e é principal para a nossa vivência cristã. Ele nos apaga os pecados, nos fazem filhos e filhas de Deus, somos incorporados na vida por Cristo, na sua Igreja,
Através do batismo, nós somos filhos eleitos para o céu. Através dele, podemos conquistar o céu. Podemos nos perguntar, como será que foi meu batismo? E isso você pode fazer na sua casa, tirando a sua dúvida com seus pais, padrinhos, e assim conhecer um pouco melhor de como foi a celebração do seu batismo. Importante também nós celebrarmos esse dia, como nosso aniversário. Abre-nos as portas do céu através do batismo. Somos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Que este encontro seja para você oportunidade para rever seu batismo e se comprometer cada vez mais com Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Até a próxima.